Me lembro de alguns anos atrás estar folheando a palavra de Deus e me deparei neste exemplar da Bíblia com 3 páginas brancas. Os exemplares mais antigos da Bíblia Sagrada. Hoje a maioria não traz mais essas folhas brancas, mas uma referência sobre um período histórico. A princípio eu pensava que estas páginas em branco naquela edição bíblica tratava-se, quem sabe, de uma ajuda para que as pessoas pudessem fazer alguma anotação. Afinal, existem pessoas que gostam muito de escrever nas bordas da Bíblia Sagrada alguma coisa. Até que me informaram que não é esta a intenção das pessoas que confeccionaram aquele exemplar. Mas aquelas páginas em branco representam aquele mesmo período histórico em que Deus não falou. Algumas Bíblias trazem apenas uma página que divide o Velho Testamento do Novo Testamento e a referência de um período histórico em que Deus ficou 400 anos sem dizer uma palavra, sem manifestar sua presença, sua glória, seu poder. Isso. Eu quero convidar você a refletir nestas páginas brancas. Porque muitas vezes nós buscamos algum texto sagrado, no Velho ou no Novo Testamento, alguma coisa que Deus tenha dito, que venha nos impactar, que venha falar de forma tremenda e poderosa ao nosso coração, ou ao coração de nossos ouvintes, e sairmos à cata de uma expressão qualquer, de uma palavra qualquer. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção para aquilo que não foi dito, para aquilo que não foi feito, para aquilo que não foi feito. Nós não estamos falando de 4 dias ou 4 meses, e nem estamos falando de 4 anos ou de 40. Não, nós estamos falando de 400 anos de silêncio absoluto de Deus. O que me causa preocupação, mais do que isso, indignação, é me dar conta de que 4 gestos do povo, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, 4 gestos. Presta atenção. Eu estou dizendo a você que gente nasceu e morreu, e nasceu e morreu, e nasceu e morreu, debaixo do silêncio de Deus.
tinham as suas festas religiosas ordenadas a Moisés. Eles tinham suas práticas e seus eventos e realizavam as suas orações e cantavam os seus hinos e seguiam as ordenanças. Tudo isto debaixo do maior silêncio de Deus. E não houve quem se incomodasse com isso. Aquelas pessoas estavam vivendo preceitos e conceitos religiosos e doutrinários que vieram de seus antepassados, mas eles não tinham a presença deste Deus, a voz deste Deus, o agir deste Deus em suas práticas. Sabe, eu pergunto a você, será que isto tem importância para mim e para você agora? Será que se nós tomarmos a decisão de encararmos essa coisa de frente, de forma realística, nós também não estaremos em maioria, em grande maioria, vivendo debaixo deste silêncio, dessa ausência de Deus vivo de Israel? Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem pessoas que se reúnem em um lugar e que eles chamam de igreja e que eles dizem: Jesus está aqui. E eles têm uma placa, e eles têm faixas dizendo isso. E cantam-se hinos e corinhos e se prega as escrituras sagradas. Mas não há o menor sinal da presença real do Espírito Santo. Tem muita pirotecnia, muitas festividades, muito oba-oba, muita gritaria, muito rodopio. Mas você realmente não vê. Se você passar isso na peneira da verdade, você vai realmente sentir que, na maioria dos casos, Jesus está lá fora, como ele escreveu a uma das igrejas do Apocalipse e disse: eis que eu estou à porta e bato. Vocês estão aí dentro, estão cantando, estão lendo as escrituras, estão falando de mim, mas eu estou lá fora e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro criar juízo, abrir o seu coração, ouvir a minha voz e abrir a sua alma, eu entrarei, estarei presente, manifestarei minha glória e transformarei a sua vida. Analise. Veja tudo isso. E o pior é que isso não incomoda a maior parte das pessoas. Porque a ausência do Espírito Santo, a manifestação real e verdadeira e sobrenatural do Espírito Santo, tem sido substituída por outras coisas. Simplesmente isso, ou seja, não existe lágrima, não existe gemido, não há quem venha rasgar as vestes e clamar pela presença real de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu não quero viver uma religião vazia, eu não quero viver de dogmas, de preconceitos e conceitos e histórias do passado, eu não aceito isso. O Senhor é um Deus vivo. Manifesta a tua glória, a tua presença.
na minha vida. Não há quem se incomode com isso, porque isso vai custar lágrima, isso vai custar jejum, isso vai custar rasgar a sua alma, as suas vestes e gemer e chorar, e se arrepender de seus pecados e de suas iniquidades e buscar a Deus com sinceridade, com toda a tua força e de todo o teu coração, para que Ele venha realmente se manifestar e estar presente realmente em tua vida, em teu ministério, em tua igreja, em tua história. A grande maioria das pessoas segue um caminho bem mais fácil. E é substituir essa presença por tantas outras coisas. Eventos, cantores, animadores de auditórios, contadores de piadas, e tantas outras coisas. Você sabe melhor do que eu, não precisamos ficar perdendo nosso tempo com isso aqui. Você conhece, sabe disso. Mas quando nós examinamos o passado, nós descobrimos alguns homens que, diante da ameaça do silêncio e da ausência de Deus, eles se manifestaram de uma forma extraordinária. Certa vez, Moisés foi chamado por Deus, e Deus disse a ele: olha, Moisés, eu não lhe mais convido de Deus. Esse povo no meio do qual você está é um povo obstinado de coração e rebelde, e não querem me ouvir. Eles são apegados ao pecado e à iniquidade, e eu acabarei por destruir, se eu estiver no meio disso. Eu vou embora, mas não se preocupe, porque eu enviarei um anjo forte, e esse anjo vai operar sinais e prodígios e grandes milagres, e ele te ajudará nessa jornada, nesta caminhada, até que vocês cheguem na terra que eu prometi a vocês. Sabe, se fosse outro homem no lugar de Moisés, com certeza diria: bem, então, aleluia, vamos dar glória. Você está nervoso, entendo isso, é arriscado. Pode cair um raio e uma faísca acabar sobrando para mim. Se o Senhor vai mandar um anjo, vai ter sinal, vai ter prodígio, vai ter milagre. Eu vou me tornar um cara conhecido, famoso, meu nome será eternizado, porque fui eu o instrumento para tirar essa multidão de escravos da miséria e conduzi-los até a terra prometida. Eu serei eternizado, isso é maravilhoso. Meu ministério será conhecido em todos os povos, tribos, línguas e nações. Moisés, ele não pensou em nada disso, ele não pensou em seu próprio nome, em sua própria fama, e até mesmo na obra de Deus. Moisés considerou o Deus da obra mais importante que a obra deste Deus, e ele disse a ele: se tu mesmo não estiveres comigo, eu não dou mais nem um passo desse lugar. Eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda, eu não quero nem saber o que vai acontecer com essa gente toda no deserto. Mas eu preciso, e eu quero, e eu anseio ter a tua presença comigo. Eu não estou aqui nesta história para ficar famoso, conhecido, ou bem de vida.
Eu estou aqui por um relacionamento contigo. É isto que tem valor para mim. Eu te amo de verdade, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Eu não posso aceitar o teu silêncio, que tu venha se calar e que tu venha deixar de falar comigo. Talvez seja exatamente esse o sentimento expressado pelo rei. Em diversas vezes e em muitas ocasiões, quando ele disse assim como a corça, suspira e anseia pelas águas. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eu suspiro pela tua presença, pela manifestação da tua glória na minha vida, pela intimidade contigo, por ouvir a tua voz. Eu não quero apenas derrubar gigantes, eu não quero apenas usar uma coroa de ouro na cabeça e me assentar num trono. Eu sei que todas estas coisas são passageiras, todas elas foi o Senhor que me deu. Mas a minha alma anseia por ti, e na tua presença, pelo Deus vivo. Eu não posso suportar viver tudo isso sem a tua presença. Certa vez Davi, ele disse exatamente essas palavras, e você pode procurar em alguma referência bíblica. Davi, ele disse exatamente estas palavras, ele disse: se tu te calares a meu respeito, melhor será para mim baixar a sepultura. Meu irmão, veja isso. Veja esses homens que espiritualmente eles sacudiram a Deus e disseram: eu não aceito o teu silêncio na minha vida. Eu não aceito viver uma religião vazia, oca. Por mais que isso venha dar dinheiro à posição social, eu anseio pela tua glória, por intimidade contigo verdadeira e real. Davi chegou a dizer isso. Qualquer outro homem faria qualquer coisa para ter o que Davi tinha. Ele tinha poder político, ele tinha poder espiritual. Considerado homem conforme o coração de Deus, ele tinha riquezas, prata, ouro, pedras preciosas, ele tinha fama. Mas sabe o que Davi disse? Ele disse: Deus, se tu te calares ao meu respeito, melhor é para mim que eu baixe a sepultura. Em outras palavras, ele estava dizendo que nada daquilo tinha valor sem a glória, sem a presença, sem a intimidade com Deus. Qual é o anseio que você tem por essa presença? Você às vezes vai na igreja e você canta corinhos. Fala a verdade. Você canta corinhos, você vê uma mensagem de churuca no altar. E você sai dali às vezes pior do que você entrou. Fala a verdade. Você não sente a glória de Deus, a presença de Deus. Você entra doente, sai doente, entra oprimido, sai oprimido. Não muda nada. Como você pode se preocupar? Como você pode ler os evangelhos? Aquelas manifestações extraordinárias de Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou aos seus discípulos e apóstolos, e tudo que os seus apóstolos falaram e ensinaram à igreja de Jesus. E você não vive nada disso.
Você vive outra realidade, você se conforma com isso. Não há cura, não há transformação de vidas realmente. As pessoas não nascem de novo realmente, são as mesmas velhas criaturas, com as mesmas coisas velhas, só que botaram uma roupa de crente e começaram a ter um linguajar gospel. Alguns anos atrás, Deus nos deu uma experiência extraordinária, através da qual o Espírito Santo ministrou coisas profundas em meu coração. Nós estávamos aos pés do Monte Sinai, lá no Egito. Nós nos hospedamos em uma hospedaria criada para turistas ali naquele deserto. E ali passamos a noite. De manhã bem cedo, nós fomos para aquele monte que é considerado como o Monte Horebe, o Monte Deus. E ali eu fiquei parado por alguns instantes, observando o vento soprar a areia do deserto sobre aquelas rochas. E eu observava aquelas rochas que foram esculpidas e desenhadas pela força desse vento, e pelos grãos de areia que nelas bateram no decorrer de centenas e centenas de anos. E eu comecei a observar aqueles turistas de todas as partes do mundo. Japoneses, chineses, alemães, gente de todos os lados. Estados Unidos, gente de todos os lados. Estavam ali filmando, estavam ali fotografando. E eu olhei para o cume daquele monte e eu pensei comigo, meu Deus. Esse monte provavelmente tenha sido este. Este monte já tremeu perante o natural. Diante da tua presença, as pessoas não podiam nem tocar nesse monte, porque morriam. Esse monte tremia e havia relâmpagos e trovões, e lá o Senhor falou com Moisés e deu a ele ordenanças. Hoje é apenas lembrança disso. É apenas um lugar de fotografias e filmagens e lembranças de feitos do passado, de feitos de outrora. E eu comecei a orar e a falar com Deus, mas tu não és um Deus morto. A tua glória ainda existe. A tua glória real. A tua palavra tem poder. E o Espírito Santo começou a me incomodar exatamente sobre isso. Quantas pessoas não mais ligam para isso e não se importam com isso e estão acostumadas e adaptadas a viver a sua vidinha religiosa, fotografando o passado e contando histórias do que Paulo fez, do que Silas fez, do que Pedro fez, do que aconteceu com o Nazareno,
em todos os lugares por onde ele andou. Mas elas próprias não têm os seus milagres, as evidências de um Deus que é vivo em suas próprias vidas. Eles estão vivendo um conceito religioso, como vivem qualquer outras pessoas de outras religiões. Quem vai provar que você está certo? Você tem uma Bíblia, eles têm os seus livros religiosos, o Alcorão, os outros livros. As pessoas se adaptaram a uma vida medíocre, debaixo do silêncio de Deus. Onde Deus não mais se pronuncia, porque Ele não está presente no meio daquelas pessoas. O valor que isso tem para você. Qual a importância? Porque se isso não mexer com a tua alma, se isso não alterar as coisas dentro de você, se você se conforma em viver como viveram aqueles hebreus, num período de 400 anos, gerações, gente nasceu e gente morreu, falando de Deus, contando de seus feitos, de suas realizações e dos milagres que sucederam, mas simplesmente se conformaram em viver no silêncio absoluto. Eu não posso viver. Lendo o que Jesus disse acerca de seus discípulos e não ver isso acontecer em mim. Eu não posso. Eu não aceito, eu não posso me conformar com outra vida qualquer a não ser aquela que Jesus disse. Porque creio que Ele é real e creio que Ele está vivo e eu anseio pela presença viva dEle em minha vida, em minha história, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá. Se isso não mexe com você, eu não tenho uma notícia boa. Embora você tenha nome de quem está vivo, você está vivo. É isso. Como a Bíblia diz, em seus próprios delitos, espiritualmente, com o coração cauterizado, ou seja, não sangra mais. A presença de Deus, ela não é interessante para a maioria dos religiosos. Porque Deus, quando começa a falar, Ele vai alterar sua vida, Ele vai ser um oleiro moldando um vaso. Ele vai quebrar coisas da sua vida, Ele vai arrancar ideias, desejos, projetos. Ele vai alterar todas as coisas. Você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura. Você vai andar em honra. Você vai rejeitar o pecado, a iniquidade, as coisas que a tua carne ambiciona, tudo isso ficará para trás. E tem pessoas que não querem isso. Elas querem apenas usar a Deus para alcançarem seus objetivos, seus propósitos e seus ideais de vida.
Bíblia diz que no fim dos tempos, esse amor esfriaria de nós a todos. Esse sentimento não existiria no coração da maioria das pessoas. Elas querem ir para o céu, afinal quem quer ir para o inferno? Então é necessário viver uma mentira, porque não querem abandonar a carne e seus desejos. É necessário viver uma mentira, uma ilusão, uma fantasia, onde Deus não pode estar presente, porque se Ele estiver, Ele vai meter a mão na ferida, Ele vai alterar a tua mente e o teu coração, Ele vai exigir santificação e separação das coisas desse mundo, e a tua carne não quer isso. A presença de Deus não é apenas a mudança, a transformação, a renúncia da prática. E essa é a razão pela qual a presença de Deus em muitos lugares tem sido substituída pela presença do próprio Espírito. Porque Ele não exige santificação e também não permite. Tudo sentido. Certa vez o profeta Elias disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, vamos servi-lo de verdade. Vamos saber quem Ele é, o que Ele deseja de nós, e vamos nos entregar a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Mas se é barato, então sim. Mas não fique em cima do mundo, cocheando de dois pensamentos. Se é a carne, os seus desejos que vocês querem valorizar em suas vidas, abandone essa história de Bíblia, essa história de cristianismo, aproveitem o tempo que lhes resta e entregue a carne de vocês aos deleites, aos prazeres, porque o destino da alma de vocês está aqui. Não se iludem, não fiquem cocheando entre dois pensamentos. A presença de Deus real e verdadeira no meio de um povo trará mudança, trará transformação, trará milagres, trará sobrenatural, trará vitória sobre o diabo de verdade, a vitória sobre a morte e a vida eterna no reino dos céus. Bem, amados, nós estamos no minuto final de nosso programa. Um abraço a todos. Deixe que esta semente hoje plantada em teu peito, em teu coração e tua alma, deixe que essa semente produza fruto. Deixe que ela cresça até a tua alma gemer e clamar, como a corça suspira pelas águas. Minha alma suspira.